Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia aqui de palavra, rapidinho, com Deus. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18, versículo 18, que fala assim: Vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Gente, o que está acontecendo aqui? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Nesse capítulo 18, no versículo 18, o povo de Deus estava querendo exterminar Jeremias. Jeremias era o profeta de Deus, a qual Deus enviou Jeremias para aquele povo para poder anunciar a palavra dele. Então eles pensaram assim: se nós exterminarmos os Jeremias, se nós tirarmos os Jeremias do caminho, não haverá mais a palavra de Deus e Deus não virá mais contra a gente. É isso que as pessoas estavam pensando. Só que mero engano deles, porque Deus, naquela época, usava os profetas sim para poder anunciar a palavra dele, mas Deus não precisa, não necessariamente, dos profetas para poder falar com o povo dele. Entende, gente? Então o que a gente precisa aprender disso aqui? Quando Deus te escolher e ele te enviar para um local, você vai ser um instrumento dele nesse local que Deus está te enviando. Só que a partir do momento que você é enviado, tá? A partir do momento que Deus está te enviando, existe à nossa volta a oposição. O que é a oposição? É o inferno. Ele não quer que você vá em direção aos planos de Deus para você. Ele não quer que você anuncie o evangelho. Ele não quer que você seja exemplo para as pessoas virem a conhecer Jesus através da sua vida. Ele não quer que você desenvolva no local que o Senhor colocou você para desenvolver. Então, o que acontece? As famosas resistências. Ou seja, quando Deus nos encaminha para um local que as pessoas começam a te tratar de formas ruins, tá? Seja rejeitando, seja caluniando, seja falando mal, seja tratando mal, seja com aquele olhar que a gente sabe que quando nos olha é porque você não é bem-vindo ali, né? Aí isso se chama resistências, é a oposição usando a vida dessas pessoas, tá? Que dão legalidade para a oposição usar, para poder mostrar para você que você não é bem-vindo nesse local. Mas entenda algo, da mesma forma que Jeremias sofreu retaliações ali, e Deus estava com ele e nada aconteceu com Jeremias, da mesma forma é contigo hoje. Então, se Deus te enviou para um local e você está vendo essas retaliações à sua volta, está vendo essa resistência à sua volta, primeiro, saiba que você está no caminho certo. Por quê? Se Deus nos envia para um local e a gente não sofre retaliações, a gente não sofre resistência, algo está errado. Você já começa a ver por aí. Por quê? A luz não se dá com as trevas. Como é que Deus te manda você para um local, para você ser luz naquele local, para você ser exemplo naquele local, para você vir a falar do amor dele para as pessoas, para você mostrar para as pessoas que Deus existe, entende? Que Deus está ali por elas, e você não sofre resistência. Algo está errado, a sua conduta pode estar errada. Tá? Quando Deus te envia, você está sendo ali para ser o diferencial daquele local, não para andar junto com aquelas pessoas. Entende, gente? Então, se Deus nos envia para um local e a gente não sofre retaliações, a gente não tem resistência local, tá? Algo está errado. Então, você usa a oposição a seu favor. Você usa como termômetro para ver se você está esmorecendo na fé e está começando a participar de situações e pessoas e reuniões que não é para você participar, ou seja, você está ficando conivente com aquelas pessoas, ou se você está sofrendo retaliações e resistências e você está vendo que cada dia que passa está ficando mais difícil. Por quê? Porque você está fazendo o que é correto. Por quê? Porque a luz não se mistura com as trevas. Entende, gente? Então a gente precisa usar a oposição a nosso favor. Toda vez que você vê que as dificuldades estão crescendo, o tempo está passando, as dificuldades estão crescendo, é Deus permitindo também para forjar em você uma couraça, para forjar em você uma armadura indestrutível. Porque a gente só é desenvolvido, gente, nas dificuldades. Ninguém é desenvolvido na bonança, ninguém é desenvolvido na facilidade. Nós somos desenvolvidos nas dificuldades. Então, se as dificuldades estão aumentando para cima de você, estão aumentando no seu cenário, saiba você que Deus tem algo grande para sua vida, porque Ele está te preparando para você vir a quando você precisar passar por essa situação, que seja maior que a situação que você está passando agora, você vai ter estrutura física e psicológica e espiritual para saber lidar com a situação que está por vir. Entende? Então, o que a gente precisa aprender?
tudo na nossa vida com Deus são processos. A gente precisa passar por processos que são etapas do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento para a gente poder, lá na frente, quando a gente vir passar por um problema maior ou vir passar por um problema mais grave, a gente ter estrutura física, psicológica e espiritual para poder enfrentar aquilo ali. Ou seja, quando o problema maior vier para cima de você, você não vai esmorecer, você não vai cair, você vai ter sabedoria para enfrentar. Por quê? Porque você já passou por você já passou por uma situação aqui que era parecida com a situação de lá. A diferença é que lá é um pouco mais grave e aqui era um pouco mais fácil, vamos colocar assim, de se passar. Só que no seu desenvolvimento da sua passagem por essa tribulação, você não achou mais fácil. Porém, quando você vê aquela tribulação lá na frente, que você vai precisar passar e enfrentar aquele desafio lá na frente, você vai perceber que aquilo ali lá atrás que você passou era fácil, porque você já está preparado psicologicamente para enfrentar o que está por vir. Entende, gente? Então, o que a gente aprende disso aqui? Que o inferno pode se levantar contra você, mas você não esmorece. Se você estiver em Deus, se você tiver vida com Deus, se você tiver vida no altar, se você tiver relacionamento com Deus, você não esmorece. Entende? Por isso que Deus está falando conosco o tempo todo, de nós buscarmos Ele em espírito e em verdade, nós buscarmos Ele no secreto, nós virmos ter uma vida de oração com Ele, uma vida regrada, sabe, de relacionamento com Ele ali todos os dias, para a gente fortalecer o nosso espírito e fortalecer a nosso corpo, a nossa carne. Por quê? Para quando as dificuldades vierem, a gente não esmorecer. A gente saber que Deus está conosco o tempo todo e que nós temos base para sustentar, que é Deus. A nossa base sempre vai ser Deus. E nós temos a base que nos sustenta e nós temos sabedoria para saber lidar com aquela situação que está se levantando, aquele desafio que está se levantando, porque Ele já nos preparou antes. Entende, gente? Deus não vai dar algo para você se permitir algo na sua vida, para você ser pego de surpresa. Nós não somos pegos de surpresa com Deus. Tudo ele avisa antes que vai acontecer. A partir do momento que você tem relacionamento com Deus, Ele sempre vai falar antes, olha, está vindo até você uma situação que vai fazer você se movimentar mais. Está vindo até você pessoas que estão querendo te prejudicar. Entende? Então, quando você começa a ter esse relacionamento com Ele, quando você começa a ter essa intimidade com Ele, você vai começar a escutar a voz dele, ou seja, Ele vai se revelar para você. Você não vai precisar de terceiros para poder ter uma revelação de Deus. Ele mesmo vai falar diretamente com você, seja através da palavra, seja através de outra pessoa, seja através... Ele usa tudo e todos para poder nos avisar. Entende, gente? Então, busque ter relacionamento com Deus, tá? Toda essa resistência, e saiba que toda essa resistência que você está sofrendo hoje já é prenúncio de Deus te usando, tá? Da forma que Ele tem para sua vida, de acordo com os planos que Ele tem para você. Já é Ele te usando, já é Ele te capacitando, já é Ele te preparando para algo maior que está por vir. Entende? Então, para você alcançar os planos e projetos de Deus para sua vida, a gente precisa passar pelo processo. Cada processo tem sua etapa. Então, se hoje você está passando por lutas, por resistência, saiba que é você, Deus te preparando para você receber coisas maiores dele. Tá? A nossa tendência com Deus é sempre a gente estar nos preparando para algo maior. Porque quanto mais intimidade você busca de Deus, quanto mais relacionamento você tem com Deus, mais longe da oposição você está ficando, mais longe, né, do inferno você está ficando e mais próximo de Deus você está ficando. E quando a gente se aproxima mais de Deus, a gente ganha, vamos colocar assim, méritos, tá? A gente ganha mais luta, né? O mérito seria mais luta. Por quê? Porque nós estamos nos afastando do inferno, nós estamos nos aproximando de Deus. E com isso as lutas ficam maiores, porque o inferno ele sempre vai atuar na nossa vida, ele sempre vai estar ao nosso derredor, tá? Por duas maneiras, para nos lembrar de onde nós saímos e que nós precisamos, não podemos esmorecer na fé, porque senão ele nos traga, tá? E também para poder te mostrar que o caminho que você está seguindo com Deus é o caminho certo, é o caminho da luz, é o caminho da prosperidade, e porque Ele não quer deixar que você venha a crescer em Deus. Porque você crescendo em Deus, você se torna uma bomba contra o inferno. Entende? Pessoas vão conhecer Deus através da sua vida. Pessoas vão ouvir seu testemunho de vida e vão se identificar. Entende, gente? Então, a gente precisa estar em concordância com Deus. A gente precisa ter relacionamento com Deus. A gente precisa ter relacionamento com Deus para nos fortalecer. Tá? Deus não precisa de nós que precisamos deles, então nós precisamos estar fortalecidos em Deus.
E a gente só consegue esse fortalecimento através do relacionamento, tá bom? Então, busque em Deus a sua resistência, não resista sozinho. Quando a gente quer fazer tudo sozinho, a gente cai, a gente esmorece, a gente se machuca, a gente se fere. Mas quando a gente começa a aprender a depender de Deus, a gente busca nele a nossa força, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, Ele provém na nossa vida, entende? Então aprenda a ser um filho dependente de Deus e não dependente de si mesmo, tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje, que Deus abençoe a todos, fique na paz, tchau.